Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram em nosso canal e gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que você se inscreva, assine o sininho, ative o sininho e que você deixe o seu comentário. Querido, só enxerga quem quer enxergar. E só entende quem quer ouvir. Quantas vezes em nossa vida, em nosso dia a dia, nós enfrentamos situações que necessitam de um ajuste e de um conserto, mas nós sempre deixamos para depois. Nós tapamos os nossos olhos para não ver e nossos ouvidos para não ouvir, e isso tem um nome: negligência. A Bíblia nos ensina a sermos diligentes e não negligentes. Negligenciar é deixar sempre para depois. É fingirmos de cegos e surdos diante de situações urgentes. Ser diligente é encarar os problemas e tentar resolvê-los com a ajuda de Deus. É ter olhos ativos para ver e ouvidos atentos para ouvir. Por isso o tema de hoje é só enxerga e ouve quem quer. O texto é o livro de Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 16. Bem, queridos, aqui no capítulo 13 de Mateus, nós encontramos 7 parábolas sobre o reino de Deus. Jesus veio ao mundo para implantar o reino de Deus, primeiro em nossos corações, e depois, quando ele voltar, ele irá reinar em toda a terra por toda a eternidade. E nesse grande dia da sua vinda, a Bíblia diz que o céu e a terra irão se fundir, tornando um só. E então Deus irá nos apacentar e viver conosco por toda a eternidade. Quando Jesus iniciou seu ministério após o batismo no Rio Jordão, logo ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Algumas pessoas humildes de coração tiveram olhos para ver que Jesus era o Messias quando ele apareceu. Eles tinham também ouvidos para ouvir a sua mensagem de salvação e por isso começaram a fazer parte do reino de Deus. Mas, infelizmente, a maioria foi negligente com um assunto tão importante que é sobre o reino de Deus e a nossa salvação. Eles tinham olhos, mas não queriam encarar a realidade que o reino de Deus estava diante deles na pessoa de Jesus. Eles tinham ouvidos, mas não quiseram entender a mensagem do reino de Deus e o seu maravilhoso convite de salvação pela graça. Querido, pare um pouco e faça uma pequena reflexão diante desta verdade. Será que nós estamos sendo diligentes diante da mensagem do reino de Deus como aqueles poucos judeus? Ou será que estamos sendo negligentes como a maioria deles foram diante de um assunto tão importante quanto a nossa salvação? Veja o que aconteceu com eles através de um diálogo entre Jesus e seus discípulos acerca do reino de Deus. Mateus 13, versículo 10 diz assim: Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Após Jesus contar a parábola do semeador e dizer: quem tem ouvidos para ouvir, que me ouçam, logo seus discípulos se aproximaram dele e perguntaram qual era o motivo, porque ele falava com o povo por meio de parábolas, que são histórias com ensinamento profundo. Então Jesus respondeu em Mateus 13, versículo 11. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus,
mas a eles isto não é concedido. Jesus disse que a eles, aos discípulos, ou seja, aqueles que creram nele, eram permitido ter revelações dos mistérios do reino de Deus. Mas, para a maioria daquela multidão, onde havia os fariseus e pessoas que procuravam Jesus somente para receber alguns milagres, não era permitido conhecer os mistérios do reino de Deus. Jesus foi até sincero demais com essa questão e ainda disse assim em Mateus 13:12: pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos de Deus com sincero desejo de conhecê-lo mais e mais então o Senhor irá se revelar a nós. Mas quanto mais nós o abandonamos, o negligenciamos a sua presença, mais cego e surdo espiritualmente nós iremos ficar. Por isso Jesus disse em Mateus 13, versículo 13, assim: por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo eles não irão ver, e ouvindo não ouvirão nem entenderão. Ou seja, eles tentariam ver com os olhos fechados, mas não enxergariam. E eles tentavam ver Jesus, mas com seus ouvidos tampados. Ou seja, eles não davam nenhuma atenção ou crédito ao próprio Salvador. Jesus disse que o profeta Isaías havia profetizado sobre a geração daqueles que não se interessam por coisas espirituais, daqueles que são materialistas, que acham que a vida é curta e que a sua morte é o final da jornada. Eles pensam assim porque jamais sentaram com os olhos fixos na mensagem do Senhor e com os ouvidos atentos às suas revelações. Então vejam o que o profeta Isaías diz sobre essa geração, onde nós também fazemos parte dela, aqui em Mateus 13, versículo 14 e 15. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido para Deus. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Queridos, o profeta Isaías aqui teve uma profunda revelação de Deus, de como a humanidade se comportaria diante da pregação do Evangelho do Reino de Deus. O profeta não viu somente a reação deles, mas foi capaz de contemplar o coração de cada um deles. O profeta via com os olhos de Deus a intenção dos nossos corações. Ele contemplava Jesus e todos os mensageiros de Deus de todas as épocas do mundo diante de pessoas aparentemente amigáveis, piedosas, que pareciam que estavam com os olhos fixos no pregador e com seus ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Mas, para a surpresa de todos, o profeta viu além das aparências, além daquilo que os olhos não podem ver. Ele viu com os olhos do Deus vivo, daquele que é onisciente, que conhece o nosso coração. Então Isaías disse abertamente: esse povo ouve as pregações, mas nunca entenderão. Eles veem os milagres de Deus em sua volta, mas nunca perceberão que era Deus visitando a sua geração com um lindo convite de graça. E tudo isso estava ocorrendo simplesmente porque a maioria deles estava com o coração endurecido para Deus. Por isso, todas as vezes que alguém pregava o evangelho verdadeiro para eles, eles até ouviam, mas com os ouvidos tampados. Eles fechavam os olhos diante daquela maravilhosa revelação de Deus. E por isso, isto impedia a ação do Espírito Santo em suas vidas.
pois quando agimos assim, o Espírito Santo não pode operar o arrependimento e a conversão em nosso coração. Só para concluir a mensagem, Jesus então concluiu dizendo a todos aqueles que são humildes de coração, que sempre estão dispostos a ouvir a voz de Deus, Jesus disse assim a eles, em Mateus 13, versículo 16 e 17. Mas bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque vocês me veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque vocês me ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é santo e poderoso. Obrigado, Senhor, por essa revelação de hoje. A minha oração é que o Senhor nos dê ouvidos para te ouvir, e olhos para te ver, e coração para te entender, coração quebrantado para que nós possamos nos converter de verdade ao teu reino, meu Pai. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.